Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Fisioterapia em Movimento, o programa que tem o objetivo de levar informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida aos nossos espectadores. Eu sou o professor Célio Daibem, docente do curso de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Bauru. Hoje conversaremos sobre um tema muito interessante, talvez não tão conhecido para o público em geral, da área da fisioterapia, que é a fisioterapia pélvica. E antes de apresentar a nossa convidada, lembro que estamos entrando no mês de novembro. Então, a campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de conscientizar sobre o diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Professora Bruna, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV FIB. É um prazer inenarrável recebê-la aqui no nosso programa Fisioterapia em Movimento. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história profissional e acadêmica aqui na FIB. Muito bem-vindo. Obrigada, professor Célio. É um prazer estar aqui no Fisioterapia em Movimento com você. Eu sou professora do curso de fisioterapia aqui da FIB e minha trajetória começou alguns anos atrás. Me formei em fisioterapia pela Unesp de Marília em 2017 e desde então segui a área da fisioterapia pélvica. Fiz meu mestrado e meu doutorado na área da fisioterapia pélvica, doutorado que eu concluí recentemente, em agosto, e já estou aqui na FIB há 1 ano e meio, responsável pela fisioterapia pélvica, tanto as disciplinas quanto a supervisão de estágio. Ah, legal. Então, você é responsável pela disciplina fisioterapia em urologia, ginecologia e obstetrícia, né? 1 e 2, e também o estágio supervisionado na área, né? De fisioterapia em uro, gineco e obstetrícia. Que legal. Então, vamos começar explicando para o público o que é a fisioterapia pélvica, né? Porque quando a gente fala em fisioterapia, o público em geral sempre lembra de algum trauma ortopédico, ou algum paciente da neurologia, né? A minha área, que é a terapia intensiva, ficou bastante em evidência por conta do Covid. Mas e a fisioterapia pélvica? Conta pra gente sobre essa especialidade, as áreas de atuação. É algo muito importante da gente conversar. Antes mesmo da gente falar sobre o Novembro Azul, a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre a fisioterapia pélvica, né? Porque é uma área da fisioterapia relativamente nova e ela é uma área muito abrangente. Então, quando a gente fala de fisioterapia pélvica, o que engloba, né, a fisioterapia pélvica? A gente trabalha com a parte de obstetrícia, então com gestantes, na preparação para o parto. Então, durante a gestação, a gente consegue acompanhar essa gestante para diminuição de dor e de desconforto ou de outras disfunções que ela possa desenvolver durante o período gestacional, preparar o corpo dessa mulher também para o parto, né? E nós também podemos atuar no intraparto, então durante o trabalho de parto e parto, e também no pós-parto imediato, ainda na maternidade, um pós-parto tardio, né? Então, a gente consegue atuar na obstetrícia. Nós atuamos também com disfunções urológicas, então incontinência urinária, prolapso, a famosa bexiga caída, né, que a gente conhece. Nós temos atuação também para melhorar as queixas desses prolapsos, para diminuir essa perda involuntária de urina. E dentro da fisioterapia pélvica entra também pré e pós-operatório de mastectomia. Então, aquelas mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama também podem ter acesso aos nossos cuidados, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, para restabelecer ali função, né, amplitude de movimento, força muscular, especialmente no braço, né, no membro superior, do lado da cirurgia. E diminuição e prevenção de edemas também. Então, a nossa atuação ela é muito ampla, mas é importante a gente pensar que esse tipo de disfunções pélvicas, elas estão presentes não só nas mulheres, porque é muito comum a gente ouvir que é mulher que perde urina, mulher tem bexiga caída. De fato, algumas disfunções elas são mais prevalentes em mulheres, mas homens também podem sofrer com incontinência urinária, com disfunção sexual. Então, existem aí situações que podem acometer os homens também, e a fisioterapia pélvica está pronta
para atender esse público também. Nossa, uma área muito interessante, né? Você vê, a fisioterapia que é uma profissão tão jovem, em tão pouco tempo encampou tantas áreas, não é? E acredito que muitos alunos que acabam ingressando no curso de fisioterapia acabam conhecendo essas especialidades no próprio curso, não é? Uhum. Muito interessante, mas uma área em bastante ascensão, não é? Bastante. Eu mesmo conheci a área quando eu entrei na faculdade. Eu não tinha conhecimento e hoje eu sigo na área, né? Muito interessante. Então, falou de pacientes pós-mastectomia, né, do câncer de mama, gestantes, não Isso. é? Isso é uma variedade, né? E Variedade. também lembrar, então, que não é só para os pacientes do sexo feminino, né? Os homens também Isso. vão ter essas disfunções e fisioterapia, como trabalha com movimento, função, Aham. restauração de função, atua também, então, na recuperação, por exemplo, de pós-operatório, do câncer de mama, do câncer de próstata também. Perfeito, Ah, perfeito. muito interessante. Então, lembrando que entramos no mês de novembro, né? E, como eu disse, o mês de conscientização, né, sobre a importância de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Eu queria que você comentasse qual a importância da fisioterapia pélvica, para os pacientes com câncer de próstata. De maneira geral, a fisioterapia pélvica ela pode atuar na prevenção e no tratamento, especialmente de disfunções miccionais. Então, muitos homens que realizam a cirurgia para a retirada da próstata, eles podem sofrer algumas complicações nesse pós-operatório, como dificuldade para urinar, então dificuldade para reter a urina, para segurar a urina, né? Então podem ter incontinência urinária, podem ter também dificuldade para urinar, então o processo inverso também pode acontecer, além de disfunção sexual, então Sim. dificuldade, por exemplo, na ereção peniana, então tudo Sim. isso afeta a qualidade de vida dos homens. Uhum. E a fisioterapia pélvica tem o seu papel para tratar e até mesmo para prevenir essas disfunções. Com os recursos específicos da fisioterapia, né, para o Isso, tratamento dessas disfunções, né? isso, Lembrando que especialmente. fisioterapia, né, é a terapia por meio, fisioterapia por meios físicos, né, terapia por meios físicos, então envolve exercícios, eletroestimulação. Isso, especialmente consciência da musculatura do assoalho pélvico, Sim. consciência corporal dessa região, ensinar a contrair, a relaxar corretamente essa musculatura e aplicar essas contrações nas atividades do dia a dia. Então, estimular essa musculatura não só a contrair e relaxar, mas fazer isso em situações adequadas, né? Em situações, em atividades de vida diária. Então, isso é Uhum. muito importante. E aí, em alguns casos, é necessário o uso de eletroestimulação para estimular a contração dessa musculatura. Existem também outros recursos para acalmar a bexiga, caso a bexiga desse paciente esteja hiperativa, que a gente chama, que é quando ele tem muita vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi o tempo todo, a gente fala que a bexiga está sinalizando a vontade de ir ao banheiro. Sim, Então a sim. gente tem recursos para muscular, para a parte muscular, né? E a gente tem recursos também para inibir um pouquinho essa contração da bexiga, excessiva da bexiga. Legal, muito interessante. E nós temos um dado aqui que é o seguinte: no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, sendo considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Para o triênio de 2023-2025, é estimado 71 mil novos casos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, os exames, pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. Nesse sentido, professora, eu queria que você comentasse um pouco como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata. O diagnóstico do câncer de próstata é um diagnóstico médico. É só para ressaltar que nós, fisioterapeutas, não fazemos esse diagnóstico. Perfeito. É um diagnóstico médico. E quando a gente olha para esses dados, né, professor, assusta o número de novos casos que podem ocorrer nesse triênio 2023 a 2025. Mas a gente tem que pensar também que tem muitos... hoje em dia a gente tem muito mais acesso aos exames do que antigamente. Então, se hoje em dia a gente tem novos casos, é porque a população também está tendo mais acesso. Sim. Então, isso é importante para diagnóstico precoce, para que isso não evolua de uma forma que prejudique tanto a qualidade de vida
da população afetada, né? Possivelmente, então, eles eram subdiagnosticados, né? É muito Ou provável. diagnosticados de uma forma muito mais tardia, né? É muito provável. Sim. E é engraçado que o câncer de próstata, ele tem uma relação com a idade. Então, a expectativa de vida aumenta, o número de novos casos também tem a tendência de aumentar, né? Então, respondendo a sua pergunta em relação ao diagnóstico, existem duas formas principais de se suspeitar do câncer de próstata. Os homens, né, a partir de determinada idade, eles devem começar a passar pelo exame de toque retal. Então, o exame de toque, o médico que é responsável por isso, ele consegue diagnosticar o aumento do tamanho da próstata. Então, esse é o primeiro passo, realizar os exames periódicos, anualmente, de preferência, né? O exame de toque retal é muito importante para diagnosticar o aumento do tamanho da próstata, que já é um sinal, não é uma certeza de câncer de próstata, mas pode ser um indicativo. Além do exame de sangue com um marcador que chama PSA. Esse marcador é um antígeno que é produzido pela própria próstata. E esse marcador, ele tem o valor de referência. Quando ele está acima do valor de referência, também é um indicativo. Então, ou o PSA aumentado ou o toque retal alterado um ou outro já é motivo para pedir a biópsia da próstata. Então, aí a biópsia da próstata vai confirmar se é de fato um câncer de próstata ou se pode ser alguma condição benigna, como a hiperplasia prostática benigna, que representa o aumento do tamanho da próstata, né? Perfeito. Em relação, então, e a indicação da idade? A partir de quantos anos o homem deve fazer esse exame? Se o homem não tem casos de câncer de próstata na família, o indicado é que a partir dos 50 anos ele realize anualmente o exame de toque retal e o marcador PSA também. Já os homens que têm casos na família, o indicado é começar antes esse rastreamento. Então, a partir dos 45 anos já deve iniciar. Entendi. Perfeito, né? Bom, e uma vez diagnosticado, esse paciente tem que ser submetido à cirurgia, né, de retirada da próstata. Quais que são as principais complicações que podem acometer esses homens no pós-operatório de prostatectomia? É isso? Isso, o nome é prostatectomia. Existem várias técnicas cirúrgicas para prostatectomia. Hoje em dia, a gente vive uma realidade de muita evolução da medicina e das técnicas para a prostatectomia. Então, as complicações hoje elas são menores, mas ainda assim, as principais complicações que a gente observa em pacientes no pós-operatório de prostatectomia é a incontinência urinária e a disfunção sexual. Então, dificuldade de ereção peniana. Sim. São as principais complicações. Tem um outro dado bastante interessante aqui, né? De acordo com a Sociedade Internacional de Continência, ela define a incontinência urinária como queixa de qualquer perda ou saída involuntária de urina. Em pacientes prostatectomizados, estima-se que em até um mês de pós-operatório, 80% dos homens apresentam incontinência urinária, especialmente a incontinência urinária por esforço, que vai acometer 70% dos pacientes, e a incontinência urinária por urgência, que vai acometer 30% dos pacientes. Nesse sentido, comenta pra gente qual que é a diferença, então, da incontinência urinária por urgência e a incontinência urinária por esforço. A incontinência urinária por urgência é quando eu vou expor uma situação diária, que a gente pode identificar essa situação ocorrendo, tá? Quando a gente tem uma vontade súbita, repentina de urinar, você tá tranquilo, sem vontade de urinar, e de repente essa vontade surge e ela é inadiável, você precisa ir ao banheiro ou então você vai perder a urina. Se a gente identificar essa situação, né, pode ser um indicativo de urgência urinária. O que significa isso? A urgência está relacionada com hiperatividade da bexiga, que é quando a bexiga ela fica o tempo todo sinalizando que a gente precisa ir ao banheiro, mesmo que a bexiga esteja pouco cheia. Então, é quando a gente sente uma vontade súbita, repentina de urinar e inadiável. Eu preciso ir ao banheiro, senão eu vou perder a urina. Essa é uma classificação da incontinência urinária, que é caracterizada principalmente pela hiperatividade da bexiga. Já a incontinência urinária por esforço
é quando o indivíduo perde urina involuntariamente em situações de esforço. Por exemplo, tosse, espirro, carregar um peso, correr, saltar. Então, situações que vão demandar um certo esforço e, consequentemente, durante esse esforço, você não consegue segurar a urina e acaba perdendo involuntariamente. Interessante. Bom, e a fisioterapia tem muitos recursos, assim, já com bastante evidência científica, né, para abordar o paciente com a incontinência urinária, sobretudo pós-prostatectomia, não é? Então, Exatamente. comenta com a gente um pouquinho qual que é a atuação da fisioterapia pélvica no tratamento da incontinência urinária desses pacientes que foram submetidos à cirurgia de prostatectomia. Inicialmente, né, o fisioterapeuta responsável pelo atendimento desses indivíduos precisa fazer uma avaliação muito completa a respeito do quadro clínico do paciente. Nem sempre a gente acompanha esse paciente no pré-operatório e no pós-operatório imediato. A gente geralmente tem acesso a esses pacientes num pós-operatório tardio. E então, uma avaliação completa ela é muito importante para a gente entender como era a função urinária desse paciente antes da cirurgia, qual foi o procedimento cirúrgico realizado, qual foi a abordagem cirúrgica, porque isso pode influenciar no quadro clínico dele e também no tempo de resposta, né, do nosso tratamento. Então, uma anamnese muito bem feita, coletar muito bem essas informações a respeito do procedimento cirúrgico e da queixa de perda involuntária de urina dele, para identificar se é por urgência ou por esforço, vai definir melhor o tratamento, além de avaliar a função dos músculos do assoalho pélvico desses pacientes. A gente precisa avaliar para entender a integridade dessa musculatura, como que ela está funcionando, para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar. Quando a gente pensa em incontinência urinária em situações de esforço, no geral, a gente está falando de disfunção muscular. Então, os músculos do assoalho pélvico não estão funcionando da maneira adequada. Então, aí, nesse caso, a gente precisa treinar esses músculos do assoalho pélvico, restabelecer a função desses músculos, para que eles consigam fazer esse movimento de contração e segurar a urina, né? Ajudar esses pacientes a segurarem a urina. Quando a gente pensa em situação de incontinência urinária por urgência, a gente já está pensando em técnicas, em terapias para inibir essa contração excessiva da musculatura da bexiga. Então, a gente tem eletroestimulação, né, correntes elétricas que vão ajudar a inibir um pouquinho essa bexiga, e terapia comportamental também. Então, entender melhor os hábitos de vida e os hábitos alimentares do nosso paciente vai nos ajudar a orientar melhor algumas situações. Por exemplo, alimentos irritativos para a bexiga, por exemplo, frutas cítricas, laranja, maracujá, ou outras bebidas como café, refrigerante, são bebidas, são alimentos que podem irritar mais a bexiga. Então, pode contribuir para essa situação da incontinência urinária por urgência. Então, a gente precisa entender os hábitos alimentares, não para prescrever dieta para esse paciente, não é nossa função prescrever dieta, mas a gente pode orientar em relação aos hábitos alimentares. A gente pode orientá-lo a consumir menos esses alimentos cítricos, esses alimentos irritativos para a bexiga, para até mesmo avaliar se são esses alimentos que estão causando a urgência, né? Então, a terapia comportamental, a eletroestimulação e o treino muscular do assoalho pélvico são aí 3 pilares fundamentais para o tratamento da incontinência urinária em homens pós-prostatectomia. Muito interessante, né? Então, a gente observa que a abordagem ela é multiprofissional, né? E Multiprofissional. você comentou da importância de uma boa avaliação. E como ela é multiprofissional, então, né, os colegas estão sempre em contato, o colega médico, com o fisioterapeuta que vai reabilitar, essa equipe multi, né? Mesmo que as cirurgias avançaram muito também, né? Hoje Sim. tem técnicas minimamente invasivas, né, por cirurgia robótica, né? Sim. Não é a nossa área, né? Nós somos da fisioterapia. Mas, enfim, são pacientes acompanhados com uma equipe multi, que além do fisioterapeuta, então você também comentou da questão nutricional, né? Eles são acompanhados por outros profissionais também, da nutrição, da psicologia, Devem, né? A gente sempre orienta a passar pelo fisioterapeuta, pelo médico, se possível por um nutricionista e também por um psicólogo, né? Geralmente, durante o pós-operatório, com essas queixas de incontinência urinária, de disfunção sexual, o emocional ele fica bastante abalado. Então, ter o suporte de um profissional
da psicologia também é muito importante no tratamento desses pacientes. Sem dúvida. Muito interessante, muito interessante. Professora, falando um pouquinho aqui agora da nossa faculdade, né? Você como docente da área, a nossa faculdade ela oferece, além da disciplina, campos de estágio específico para o tratamento desses pacientes, né? Da fisioterapia pélvica em geral, né? As mulheres pós-mastectomia, as gestantes e o paciente pós-prostatectomia. É isso? Conta um pouco para a gente do campo de estágio aqui na faculdade, aqui na FIB. Então, aqui na FIB, nós temos a clínica de fisioterapia, que atende diversas áreas da fisioterapia, incluindo a fisioterapia pélvica. Então, lá do nosso setor da fisioterapia pélvica, nós atendemos pacientes com incontinência urinária, tanto homens quanto mulheres, com prolapso de órgão pélvico, com disfunção sexual, tanto feminina quanto masculina. Nós atendemos também gestantes que têm o objetivo de se preparar para o momento do parto ou para prevenir, tratar desconfortos que vão surgindo durante a gestação, né? Dor lombar, incontinência urinária. Então, nós atendemos todo esse público que envolve a fisioterapia pélvica. E nós atendemos também pacientes no pós-operatório de mastectomia. Nós já atendemos diversos homens que passaram por cirurgia de retirada de próstata. Os homens, eles são muito comprometidos no tratamento, eles não costumam faltar, a evolução ela é muito rápida, então nós contamos aqui na FIB com um serviço de muita qualidade, que nós utilizamos técnicas que têm comprovação científica de que funcionam, e estamos de portas abertas para atender o público, né? Reforçando que é um tratamento gratuito. Então, nós temos a recepção, tem lista de espera. Quem tiver interesse pode e deve entrar em contato e deixar o nome, porque a gente, tendo abertura na agenda, a gente com certeza chama para atendimento. Uma informação muito importante para o público. E basta um encaminhamento médico, né? Basta um encaminhamento médico. Para que seja atendido na clínica, escola da fisioterapia, aqui da FIB, basta um encaminhamento médico. Isso, para começar o tratamento, para quem não tem encaminhamento médico ainda, pode deixar o nome na lista de espera, mas para iniciar o tratamento, a gente pede para que traga um encaminhamento médico. Muito bom, muito interessante, viu? Que área muito rica, né, professora, né? Que tem uma gama de pacientes aí para ser abordado, uma área em ascensão da fisioterapia, né? Enfim, eu acho que estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse algumas considerações finais a respeito do tema. Quero também parabenizá-la por recentemente ter concluído o seu doutorado, né? Obrigada. Tão jovem, nossa professora doutora, que faz parte aqui do corpo docente da FIB. E as suas considerações finais em relação ao tema também, eu acho que é bastante interessante para a informação do público em geral. Com certeza. Nós falamos muito do Novembro Azul, que nós vamos entrar no Novembro Azul, mas conscientização em relação ao câncer de próstata e outras condições, ela deve ser sempre, não só no mês destinado para a conscientização daquela doença, né? Então, se eu puder deixar algum conselho para o público em geral, façam os seus exames periódicos, né? A gente tem que ouvir muito o nosso corpo, porque o nosso corpo dá sinais. Então, a gente sabe que muitas vezes dá vergonha, é um pouquinho constrangedor, mas são exames necessários para que a saúde seja mantida, né? Então, se tem algo, que seja descoberto o quanto antes. Então, isso para homens, mulheres, para toda a população, né? Ouvir os sinais do próprio corpo e buscar atendimento médico, fazer os exames periódicos é muito importante para que a gente viva com qualidade, né? Não é só atingir expectativa de vida de 70, 80 anos, mas é atingir essa expectativa com qualidade de vida. Com qualidade. Então, isso é muito importante. Exatamente. Professora, muito obrigado pela aula. Obrigada. Né? O tema fisioterapia pélvica ele é bastante amplo, então eu tenho certeza que nós vamos convidá-la de novo aqui para abordar outros temas, ok? Então, estamos encerrando mais um Fisioterapia em Movimento. Até a próxima, pessoal.